Eu me dizia que precisava estar pronto, que precisava entender tudo com clareza antes de agir, que qualquer passo dado sem a certeza absoluta seria um passo em falso, um erro imperdoável. Eu me convencia de que a paciência era minha aliada, que esperar o momento certo me protegeria de fracassos, decepções e do medo que eu tinha de errar. Assim, os dias, as semanas, os meses iam passando enquanto eu construía um castelo de justificativas para não sair do lugar. Amanhã vai ser diferente, eu repetia para mim mesmo, mesmo sem acreditar totalmente. Mas o medo, silencioso, ardiloso, me mantinha imóvel, escondido atrás das desculpas que eu inventava para mim. Não era preguiça, nem falta de vontade, era um medo profundo, visceral que sussurrava que eu não era capaz, que eu não merecia, que eu iria falhar e me machucar. Medo do desconhecido, do incerto, do que poderia acontecer se eu tirasse os pés do chão firme da minha rotina confortável e segura. Eu criava cenários em minha cabeça, onde os riscos pareciam maiores do que as chances de sucesso. Repetia, mentalmente, que precisava controlar todas as variáveis antes de agir, que precisava planejar até a perfeição, que não podia dar um passo em falso. Essa obsessão pelo controle se transformou numa prisão invisível, um labirinto que eu mesmo construí para evitar enfrentar meus próprios receios. E assim eu vivia no quase. Quase comecei aquela viagem, quase mandei aquela mensagem, quase comecei o projeto, quase pedi ajuda, quase mudei de emprego. E o tempo passava e nada acontecia. Era uma existência feita de inércia, onde o quase era meu único movimento, e um movimento que não me levava a lugar nenhum. Até que um dia, no meio dessa rotina sufocante, uma pergunta me atingiu com força inesperada. E se o momento certo nunca chegar? A pergunta reverberou dentro de mim, trazendo um silêncio desconfortável e profundo. Um abismo que me obrigou a encarar a verdade que eu evitava há tanto tempo. O momento certo não existe. Ele é uma ilusão criada pela nossa mente para nos proteger da dor, da incerteza, do fracasso. É uma desculpa que usamos para não sair da nossa zona de conforto, para continuar parados enquanto a vida corre ao nosso redor. E quanto mais eu esperava, mais eu perdia. Perdia tempo, oportunidades, crescimento, a chance de ser quem eu poderia ser. Foi um choque brutal admitir isso, mas também foi libertador, porque naquele instante algo dentro de mim se quebrou. As correntes da espera começaram a se desfazer. Eu vi que não havia mais sentido em me esconder atrás da ideia do momento perfeito, que a única maneira de mudar minha história era agir, mesmo que o medo estivesse presente. Então, pela primeira vez, decidi que não esperaria mais. Decidi que não deixaria a vida passar enquanto eu ficava esperando o sinal que talvez nunca viesse. Que o único jeito de criar o momento certo era começar. Imperfeito, com medo, mas com vontade. Minha primeira ação foi simples, quase insignificante para o mundo, mas gigante para mim. Peguei um caderno em branco e comecei a escrever. Sem roteiro, sem planos detalhados, apenas escrevendo. Deixei sair tudo que estava dentro, meus sonhos, meus medos, minhas frustrações, minhas vontades. Foi um ato de coragem que me deu força para continuar. Depois disso, comecei a dar passos pequenos e concretos. Enviei aquela mensagem que estava há meses guardada, marquei encontros que eu evitava. Me inscrevi em cursos que sempre quis fazer. Comecei a buscar o que me fazia sentir vivo. Cada pequeno movimento foi uma vitória contra o medo, uma afirmação da minha vontade de mudar. E foi assim que a vida começou a responder. Não com milagres ou saltos gigantescos, mas com pequenas portas que se abriram, com oportunidades inesperadas, com pessoas que surgiram nos momentos certos. A cada passo eu construía minha confiança, minha coragem, minha clareza. Descobri que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão consciente de seguir em frente apesar dele. Que a confiança se constrói na prática, na repetição no dia a dia de enfrentar as dúvidas e inseguranças. Que a perfeição é inimiga da ação. Esperar para estar perfeito é uma forma de não agir nunca. A vida me mostrou que o desconhecido é um território fértil,
onde nascem as maiores transformações. Que errar faz parte do processo, que o fracasso não é o fim, mas um aprendizado necessário, e que o crescimento real acontece quando a gente se permite sair do lugar, mesmo com as mãos tremendo. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais arrependimento, mas gratidão. Gratidão por ter finalmente entendido que o tempo é o bem mais precioso que temos, e que desperdiçá-lo esperando é perder a chance de viver. Sei que ainda existem momentos de medo, de dúvida, de insegurança. Eles não desapareceram, mas agora eu não deixo que me paralisem. Porque vivi a verdade que muitos demoram para descobrir. A vida só acontece se a gente sair do lugar. Quando eu parei de esperar o momento certo, tudo começou a acontecer. Minha vida ganhou movimento, propósito, cor, e eu enfim comecei a viver de verdade.